dia a todos. Vamos finalizar hoje o capítulo 9, onde estamos estudando reações envolvendo hidrocarbonetos. Na aula de hoje, vamos falar de reações de ciclo alcenos. Os cicloalcenos, assim como os alcenos, sofrem reações de adição à dupla ligação, nos quais há ruptura de uma das ligações e adição de outros átomos ou grupos ao anel. A primeira adição que a gente vai ver é de halogênios. Então, os cicloalcenos reagem com halogênios, produzindo haletos cíclicos. Esses grupos de substâncias é utilizado na indústria ou no laboratório para a produção de outros compostos. Então, tem-se a quebra dessa dupla ligação, entra um cloro aqui e entra um cloro aqui. Então, nesse exemplo, formou 1,2 de cloro ciclohexano. Adição de hidrogênios. Então, os cicloalcenos também reagem com hidrogênio, porém, é necessário a presença de um catalisador, que pode ser o níquel ou a platina, produzindo cicloalcanos. Então, nesse exemplo aqui, uma cadeia de 5 carbonos, um ciclo penteno, com a adição de um hidrogênio, tem-se a quebra dessa dupla ligação, entra um hidrogênio aqui, entra um hidrogênio aqui. Adição de haletos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio se ligará ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla ligação e o átomo de halogênio ao menos hidrogenado, coisa que a gente já viu antes com a regra de Markovnikov. Então, nesse exemplo, a gente tem um metilciclopenteno reagindo com um haleto de hidrogênio, aqui no exemplo é o com cloro, então vai ter a quebra dessa ligação. Quando ocorre a quebra, vai entrar um cloro e um hidrogênio. Aqui a gente tem o CH3, então nesse carbono aqui entra o cloro e nesse outro carbono entra o hidrogênio, que é o mais hidrogenado. Adição de água. Em presença de ácido como catalisador, os ciclos alcenos podem reagir também com água, originando álcoois cíclicos. Então, aqui tem-se a quebra dessa ligação. A molécula de água nada mais é que OH. Então, entra um hidrogênio, entra uma hidroxila. Oxidação de ciclo alcenos. Essa oxidação, ela pode ser branda, que é quando ocorre a ruptura de uma ligação da insaturação e formação de um diálcool cíclico vicinal. Lembre-se que o termo vicinal se refere a dois grupos funcionais ligados a dois átomos de carbonos vizinhos. Então, aqui vai ter a quebra dessa dupla ligação. Na presença disso, vai ter a produção de álcoois. E a oxidação energética de cicloalcenos rompe a cadeia carbônica por meio de reações com soluções concentradas de permanganato de potássio, de ácido sulfúrico, em constante aquecimento. Então, aqui é uma cadeia de 6 carbonos. Então, aqui vai ter a ruptura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai formar aqui, então, o ácido hexanodioico. Então, dupla O, OH, dupla O, OH. Então, formação de diácidos carboxílicos.
Reações de hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos sofrem geralmente reações de substituição, em que um ou mais átomos de hidrogênio ligados ao anel são substituídos por outros átomos ou grupos orgânicos. Agora, a reação de adição, ela pode acontecer também, porém, apenas em condições especiais, com pressão, temperatura bem elevada e com presença de catalisadores. Mas em condições normais, vai acontecer reações de substituição. A primeira reação que a gente vai ver é a reação de halogenação. Nesse tipo de reação, ocorre a substituição de um dos átomos de hidrogênio, do benzeno, por um dos átomos de halogênio em questão. Pode ser o cloro, o bromo, o que tiver em reação. Então, no exemplo aqui, eu vou pegar esse anel benzênico, vou reagir com Cl2. Então, sai um hidrogênio, que vai ligar a um desses cloros, e o outro cloro entra aqui. Na reação com ácido nítrico, HNO3, que nada mais é que OH, NO2. Então, sai esse hidrogênio, tá aqui, entra a molécula de NO2, formando aqui no exemplo o nitrobenzeno. Então, ficou esse hidrogênio que saiu, mais esse OH do ácido nítrico, que forma uma molécula de água. Reação com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, H2SO4, só para ficar mais claro de enxergar, é OH, SO3H. Então, sai o hidrogênio aqui, entra esse aqui, que está aqui, e esse que sobrou vem para cá, juntando com o hidrogênio que já tem, forma a molécula de água. Então, aí fica o ácido benzeno sulfônico mais água. Reações de alquilação e acilação. Então, vamos ver a primeira de acilação. Esse processo consiste na reação do benzeno com um cloreto de etanoíla, qualquer haleto ácido, na presença de cloreto de alumínio, que é o catalisador. Então, essa reação é conhecida como acilação de Friedel-Crafts. Então, saiu o hidrogênio, que está aqui, vai sair o haleto, qualquer que seja, que vai ficar aqui e vai entrar esse grupo aqui. Então, no exemplo, se eu colocasse aqui um cloro ou um bromo, qualquer que seja. E a alquilação é o mesmo princípio, é a reação orgânica de substituição de um ou mais átomos de hidrogênio que está ligado ao anel benzênico por um grupo alquila. Então, se eu pegar o exemplo aqui, por exemplo, de CH3 e um halogênio, Cl, em presença de catalisador também. Então, sai o hidrogênio, esse hidrogênio, entra o meu radical, aqui no meu exemplo é um CH3, e esse outro cloro junta com esse hidrogênio que saiu. Então, com isso, vocês vão resolver as atividades da página 183 e da página 185, a questão 25, 26, letra A e 31. Até a próxima aula.